Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião descentralizada. Eu quero começar por agradecer à Presidente da Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, a professora Anabela Graça, não sei se está aqui. Queria-lhe agradecer, em nome da Câmara, todo o apoio a esta reunião e a assistência destas instalações para podermos realizar esta reunião. Quero também agradecer ao representante da Polícia de Segurança Pública, ao chefe Rui Fernandes, que aqui está presente connosco. Informar que esta reunião tem como ponto único a audição dos munícipes para colocarem as suas questões. Peço a todos que se identifiquem no início e que sejam muito breves, 3 minutos para cada questão. Seguir-se-á a resposta do vereador com o pluro respectivo e procederemos assim até ao fim da lista dos nossos inscritos. Seguir-se-á depois uma fase de intervenção dos presidentes de junta e depois o encerramento por parte dos vereadores da Câmara de Lisboa. Quero nesta reunião o vereador Duarte Cordeiro é substituído pelo vereador Luís Coelho, a vereadora Paula Marques é substituída pelo vereador Rui Franco, o vereador João Gonçalves Pereira é substituído pelo vereador Nuno Correia da Silva, a vereadora Conceição Zagal é substituída pelo vereador Nuno Rocha Correia, o vereador Miguel Moreira da Silva é substituído pela vereadora Orísia Roque, a vereadora Teresa Leal Coelho é substituída pela vereadora Margarida Saavedra e o vereador João Pedro Costa é substituído pela vereadora Sofia Vala Rocha. Quero dar a todos as boas-vindas. Esta é uma reunião formal do Executivo da Câmara e, sem mais demoras, chamo para a primeira intervenção a munícipe Filipa Bernardino ou Cláudia Nepomucemo, da Associação de Pais da Escola Básica do... Está aqui um erro, peço desculpa. Em representação da Associação de Pais da Escola Básica do Parque das Nações, certo? Está aqui um erro. Muito bem. 100%. Nem é a Filipa, nem é a Cláudia. Muito boa tarde. Filipe e Cláudia estão ali, os meus colegas da direção da Associação de Pais. O meu nome é Ricardo Rodrigues e queria começar por saudar o Sr. Presidente, os senhores e senhoras eleitas do município de Lisboa e os senhores e senhoras presentes nesta sessão que em boa hora se organiza aqui nesta freguesia. A Escola Parque das Nações foi inaugurada em 2010 no pressuposto de construção de uma segunda fase que até agora não aconteceu. Isso implica que, entre outras coisas, falta uma cozinha para confeccionar as refeições, falta o equipamento que permite o funcionamento do ar-condicionado, que para, no fundo, circular o ar pelo edifício, e falta também espaço para atividades, nomeadamente recreio dos estudantes desta escola. Foram 7 anos de promessas, foram feitas inaugurações e várias sessões que procuravam induzir a expectativa de rapidamente este assunto resolver. Mas, até agora, continuamos sem informação concreta sobre data de início do projeto que conduzirá à segunda fase desta escola. Inclusivamente tem sido tema das promessas eleitorais com candidatos, no fundo, indicarem que seria algo a tratar a breve prazo. Confluem nesta escola e nos interesses de várias organizações, várias instituições, nomeadamente o Ministério, a Parque Escolar, a própria Câmara Municipal de Lisboa, a Junta de Freguesia, entre outras. É importante que, apesar deste atraso na construção da segunda fase, até que tal aconteça, não se deixe de tomar em consideração a necessidade de fazer alguns ajustamentos, alguns dos quais recentemente foram feitos, mas melhorias que permitam minimizar o desconforto dos alunos. Reparem, por exemplo, que na ausência de uma cozinha, as refeições são confeccionadas fora da escola e servidas numa condição que não é mais desejável. Mas, simultaneamente, sendo o refeitório um pavilhão pré-fabricado, isso implica também que não há espaço para que as crianças possam comer refeições confeccionadas em casa e que seriam, em partida, do seu agrado, mais do que as refeições que são disponibilizadas nas instalações da escola. É importante melhorar a questão da circulação de ar na escola, para que no verão não se atinjam temperaturas muito elevadas que são despropositadas ao bom funcionamento das aulas. É importante que haja espaço para recreio. É importante, de facto, que façam estas melhorias a breve prazo.
Neste particular, temos a Associação de Pais, independentemente das pessoas que assumem a função, temos procurado sensibilizar as entidades. No último mês, em particular, estiveram presentes 2 vereadores a quem agradecemos, da Câmara Municipal de Lisboa, para, no fundo, verificarem em loco quais as condições que existem. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a questão é, podemos aceitar ou devemos conformar-nos com o facto de que o parque escolar não nos dá informações concretas sobre o quando, como, em que condições é que a escola vai funcionar? Podemos ficar satisfeitos com o parque escolar não nos dar resposta, nem sequer, por um lado, à própria Associação de Pais, mas à própria Câmara Municipal de Lisboa? Sr. Presidente, agradecemos muito a sua colaboração para que este assunto seja melhorado a muito curto prazo. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu, como o tema é o mesmo, eu chamo o município Ferreira Bento e depois eu próprio darei as respostas. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Variação, boa tarde, Sr. Chefe de Polícia aqui da 2ª Divisão, restantes autarcas, Sr. Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, estimados fregueses, amigos, aquilo que me leva a vir aqui ao púlpito fazer a minha questão, ou seja, a minha questão é muito curta e muito direcionada para este tema. Em 2004, decidi vir morar para o Parque das Nações por ser uma nova área da zona de Lisboa, ou seja, uma nova área em que me oferecia a mim e à minha família um conjunto de infraestruturas que me pudessem dar mais qualidade de vida. Para isso, eu suporto mais impostos, suporto mais custos, para que possa ter essa qualidade de vida. Só que vim enganado quando pensei que a promessa que me foi feita e que continua a ser feita de ter uma escola básica com condições ainda não está efetivamente concluída. O pior disto é que já houve 3 inaugurações, lançamentos de pedras para que essa mesma escola fosse iniciada e até agora ainda nada. Sei que recentemente o vereador da Educação da Câmara Municipal de Lisboa teve a oportunidade de visitar a Escola Básica do Parque das Nações, deu indicações à Associação de Pais e a nós que a escola iria iniciar em setembro de 2018. Eu não sei se será uma realidade ou não, já estou a ver que o senhor vereador está a dizer que não, eu também acho que não, porque se pelo aquilo que me transmitiram... Pois, o senhor vereador depois vai ter a oportunidade de responder, mas a minha pergunta em concreto é, os alunos precisam de refeições quentes, com qualidade, e com a devida acuidade que cada aluno numa escola pública deve ter. Para quando é que isso vai ser iniciado e se há aqui um compromisso por parte do Sr. Vereador e do Sr. Presidente, se no início do ano letivo de 2018-2019 os cidadãos que colocam aqui os filhos e que moram aqui podem ter a garantia de que nós vamos ter essas refeições na escola. E aproveito também já para finalizar, e não tomando mais o tempo, se os pais que estão hoje aqui ou representados aqui, se têm a garantia que de todos os alunos que pretendem ser inscritos na escola, se essa garantia é dada por vós. E neste momento eu sei que há pais que estão a tentar inscrever os filhos e eles estão a ser canalizados para escolas fora da freguesia. Também gostava de ver essa pergunta respondida. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção e pelo poder de síntese. Eu peço só desculpa, eu só não assentei o seu nome, o primeiro... Diga. Ricardo Rodrigues. Eu responderei às primeiras questões que colocou e dizer-lhe o seguinte, eu não só o senhor tem o direito a saber, como há uma obrigação do Estado em prestar toda a informação o mais rigorosa possível sobre tudo isto. E só posso lamentar, não em nome da Câmara, porque não é uma responsabilidade da Câmara, que isso não tenha acontecido. Mais a mais por um processo desta natureza, em que é uma situação em que o Estado está, obviamente, em falta há muito, muito tempo, há, não direi 20 anos, mas
a Expo vai fazer 20 anos, mas há quase isso que o Estado está em falta com o Parque das Nações, com a criação das infraestruturas de educação pública necessárias a servir a população, o que aliás motivou algo que é o crescimento nesta zona de instituições privadas, que têm que ter o seu espaço e nada a opor a isso, mas não podem ser vistas como substitutas de uma educação pública que é, nestes níveis de ensino, gratuita e universal para todos os cidadãos. Como sabe, esta área desta tipologia de escolas não tem gestão municipal, ainda. Nós pretendemos que venha a ter a breve prazo, mas ainda não tem. E por isso o que nós podemos ter é o poder da influência, da pressão política e da informação. E por isso eu tive há 2 dias uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Ministro da Educação, precisamente sobre as questões, sobre várias questões, onde estas questões são questões que se colocavam, e tive a oportunidade de obter da parte do Ministro da Educação um ponto de informação rigoroso sobre a matéria. Por isso a situação é a seguinte: o estudo prévio da escola está concluído. O que neste momento está em curso é o concurso para a avaliação sobre a situação da descontaminação dos solos. Isto é, depois do evento que tivemos aqui no Parque das Nações relativamente à questão, no caso da expansão do hospital, como se recordam, houve um despacho, e bem, da parte do Ministério do Ambiente, relativamente a medidas de cautela, relativamente a novas infraestruturas pesadas que aqui fossem feitas. E por isso o que a Parque Escolar está a concluir é o concurso de adjudicação do estudo para a realização da descontaminação dos solos. Isto é, avaliar se é preciso ou não incluir a descontaminação dos solos na empreitada da obra. A informação que me foi dada é que o estudo está para ser adjudicado no dia 22 de maio. No dia 22 de maio. Foi, aliás, também uma indicação expressa do Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação de que isto tinha que ficar resolvido. Esse estudo irá decorrer e, em simultâneo com o estudo de avaliação, ficarão concluídos as especialidades relativamente à escola. Por isso, o prazo que a Parque Escolar adiantou e que me foi transmitido pelo Ministro da Educação é que o projeto da escola estará pronto em setembro de 2018 e estará pronto para ele ser executado. Isto é, para ser lançado o concurso, aberto o concurso e iniciada a obra. A obra demorará um pouco mais ou um pouco menos se tiver ou não tiver que ocorrer a descontaminação dos solos. E por isso são estas as datas, isto é a melhor informação que eu lhe posso transmitir, foi obtida diretamente junto do Ministro da Educação e corresponde a este melhor calendário. Estudo prévio está concluído, 22 de maio, última semana de maio, adjudicação da avaliação sobre a descontaminação dos solos, final de setembro, está concluída essa avaliação e está concluído também o projeto de execução, por isso o estudo prévio já fica concluído o projeto de execução, lançamento da empreitada em outubro deste ano. E esta é a melhor informação que tenho para lhe dar e só posso obviamente lamentar que não a tenham dado antes e que tenha sido preciso o Presidente da Câmara obtê-la diretamente para poder transmitir. Eu peço para completar relativamente à questão, às outras questões colocadas sobre, no fundo, a situação de gestão transitória até esta obra estar concluída, peço ao vereador Ricardo Robles se pode complementar com uma resposta, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os vereadores e vereadoras, cumprimento naturalmente todo o público, os munícipes que aqui vieram hoje expor as suas dúvidas, as suas críticas, as suas ideias. Quero frisar apenas uma questão referida na intervenção do Sr. Presidente. De facto, estamos a fazer 20 anos sobre este processo de requalificação e de urbanização da Expo 98, depois Parque das Nações, e de facto estamos 20 anos atrasados sobre equipamentos. As escolas é um exemplo, mas o centro de saúde é outro, e portanto é uma zona que ficou totalmente requalificada, era um
uma zona poluída, de oleodutos, contaminada, cujos preços ainda estamos a pagar dessa contaminação, mas foi requalificada, espaços verdes, habitação, escritórios, mas faltaram muitos equipamentos. Dito isto, a segunda fase da Escola Básica do Parque das Nações está atrasada há 8 anos, porque a primeira fase foi inaugurada em 2010 e era nessa altura que deveria ter sido feita a segunda fase. E não é uma manifestação de interesse da minha parte ou de uma opinião. É que a própria escola, tal como foi feita e como sabem, foi feita prevendo a segunda fase. Não tem neste momento um sistema de climatização e de renovação do ar novo, porque foi previsto ter equipamento que se era utilizado partilhado com a segunda fase. Portanto, a escola só funcionaria, ou só devia estar a funcionar em pleno, em conjunto com a segunda fase, porque, por exemplo, partilhavam o sistema de ventilação e de ar-condicionado. Portanto, aquela escola está atrasada há 8 anos. O prazo exato são 8 anos. Bem, como sabem, a Câmara Municipal de Lisboa, noutros mandatos, empenhou-se muito nessa conclusão, até numa perspectiva de substituição do próprio Ministério, avançando com a própria obra. Os obstáculos no caminho têm sido muitos. Agora existe esta nova calendarização, o Sr. Presidente trouxe-a diretamente do Governo e, portanto, é essa que teremos como certa e que iremos insistir para que seja cumprida. Acho que é isso que cumpre a Câmara Municipal de Lisboa e é isso que faremos. Foi aqui abordada, eu de facto tenho reunido e trocado bastante informação com a Associação de Pais, julgo que será provavelmente a Associação de Pais com quem mais contacto toda a cidade de Lisboa. Aliás, ontem estava no comboio e, por mero acaso, porque a reserva dos bilhetes foi feita na internet, sentou-se ao meu lado uma pessoa, depois me perguntou se eu era vereador da Educação, eu disse-lhe que sim, de Lisboa, e ele disse: eu sou da Associação de Pais do Parque das Nações. E eu, olá, como está? Vamos ter uma longa viagem. Só o Sr. Vereador é que acha que foi por acaso. Pois, exatamente. Eu prefiro achar que foi assim. Descentralizado. Mas do contacto que tenho tido com esta Associação de Pais, já começo a acreditar que é possível que exista uma mão oculta, exato, profissionalismo da parte desta associação. E, portanto, tivemos a abordar os vários temas que vocês também conhecem e que aquele pai também conhecia. Bem, sobre a climatização, de facto, não existindo a segunda fase, não faz sentido agora improvisar ali um sistema de climatização, mas temos que melhorar as condições de temperatura. Já foi colocada, segundo a informação prestada pela diretora de agrupamento, umas películas refletoras, porque ele tem uma superfície espelhada gigante e, portanto, os ganhos térmicos são muitos. Foi colocada uma película refletora, julgo que se vão começar a sentir os efeitos agora neste tempo a aquecer. A renovação do ar, vamos ter que insistir com os professores e auxiliares para que seja feita uma renovação nos períodos da manhã, do intervalo da hora do almoço e ao final do dia. Estão tudo paliativos para tentar melhorar de imediato as condições para as crianças que ali estão. Duas questões. Recreio. O Sr. Presidente com certeza poderá avançar com essa informação, mas está a ser pensada uma forma de tentar melhorar as condições de recreio das crianças naquela escola, sobretudo utilizando um terreno que está ali colado ao lado e que não serve absolutamente para nada, a não ser estacionamento de vez em quando, mas sobre alimentação e refeições, essa é uma das nossas preocupações fundamentais e já nos reunimos também várias vezes com o Sr. Presidente da Junta do Parque das Nações e temos a solução encontrada, temos consenso sobre essa solução. Eu julgo que poderíamos avançar como setembro, o momento em que essas refeições poderão ser implementadas. Neste momento já não depende nem do orçamento, nem de vontade política, depende do calendário administrativo para isto. Portanto, temos de tomar a decisão na Câmara, temos de levar à Assembleia, tem que ir ao Executivo da Junta e, portanto, metendo-se o verão. Eu espero que seja possível com este calendário cumprir setembro, se não for, com certeza até ao final do ano será. Mas e a solução será, como sabem, a Infante Dom Henrique, muito perto daqui, tem confecção local, os pais e os professores estão satisfeitos nesta escola, eu próprio já lá almocei também, já lá almoçámos nessa escola, e portanto, se tem boa confecção, se tem capacidade, vamos aumentar a capacidade de confecção local nesta escola e depois em conjunto com a Junta de Freguesia, preparar os monoblocos da parte das Nações para poder receber a comida que vem da Infante Dom Henrique, transportá-la em condições que têm que ser absolutamente garantidas do ponto de vista da qualidade e da segurança alimentar e depois garantir que as crianças no Parque das Nações comem a boa comida confeccionada na Infante Dom Henrique.
Muito obrigado. O vereador João Ferreira tinha pedido para intervir sobre este ponto. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome dos vereadores do PCP, saudar todos os presentes. Nós, como habitualmente, iremos no final fazer uma intervenção sobre todos os temas aqui trazidos pelos munícipes, mas eu não queria deixar de dizer alguma coisa desde já sobre este tema, dada a sua óbvia importância. De facto, este é um assunto que se arrasta há demasiado tempo, muito para lá daquilo que seria razoável ou admissível. O PCP tem tido, em diversas frentes, uma intervenção em torno desta questão, na Assembleia da República, na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, procurando mobilizar as forças necessárias à resolução definitiva do problema. Há aqui algumas questões que, independentemente do calendário de arranque da segunda fase, do nosso ponto de vista, podem e devem ser acauteladas desde já, nomeadamente a questão da qualidade das refeições, levantámo-la por diversas vezes já, do alargamento do espaço exterior e do espaço de recreio e dos equipamentos desse espaço de recreio, sem colidir com a questão da segunda fase, as condições de segurança deste espaço e não só, planos de evacuação, etc. São questões que não estão até hoje, não foram até hoje devidamente acauteladas e que o podem e devem ser, independentemente do calendário de arranque da segunda fase. Agora, quanto à segunda fase, Sr. Presidente, nós gostávamos talvez daqui deixar uma sugestão. A Câmara poderia, eventualmente, enviar ao Sr. Primeiro-Ministro os vídeos das intervenções que aqui ele próprio fez enquanto Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre este assunto. Porque eu lembro-me, como se lembrarão eventualmente alguns dos que aqui estão presentes, que em 2014, a última das vezes, precisamente na reunião descentralizada nesta freguesia, o à época Presidente da Câmara Municipal de Lisboa nos dizia que esta era uma situação inaceitável e que quisesse o Governo, e a Câmara tinha resolvido isto há muito tempo. Pois é, mas é que passaram 4 anos e ainda bem que nós temos agora um plano que cá estaremos para escrutinar o seu cumprimento de arranque das obras, mas a verdade é que isto também já podia ter sido feito e devia ter sido feito há mais tempo. De facto, a questão é mais fácil do que estes quase 20 anos, como aqui foi dito e bem, sem escola. A questão é de mais fácil resolução do que estes 20 anos podem sugerir, mas é necessária a vontade política e a mobilização de recursos que nem houve, nem com os governos anteriores, nem ainda, infelizmente, da parte de alguém que tinha particulares responsabilidades pelas que exerce hoje e pelas que exerceu anteriormente, de perceber a importância de resolver o problema e a tal facilidade, entre aspas, que há muito o permitiria ter solucionado. E, portanto, fica aqui esta sugestão que essas intervenções, o vídeo dessas intervenções possam ser enviados ao Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Sr. Vereador, não é necessário fazer o envio do vídeo, que o Primeiro-Ministro conhece muito bem a situação e mostrou, aliás, empenho em resolvê-la. Agora, como o Sr. Vereador conhece bem, esta situação era particularmente complexa porque os terrenos estavam na propriedade de uma entidade que, sendo pública, tinha a sua autonomia, que não o passou para outra entidade também pública, que também tinha a sua autonomia, para depois lançar uma empreitada que tinha que ser autorizada por uma outra terceira entidade, nenhuma delas a Câmara Municipal de Lisboa. E por isso, eu só posso partilhar consigo o incómodo. O incómodo, não, a classificação e a adjetivação de ser inaceitável que 20 anos depois andamos a discutir infraestruturas públicas básicas no Parque das Nações. Mais ainda com as consequências que elas tiveram. Só posso partilhar disso, como o anterior Presidente da Câmara também, mas qualquer Presidente da Câmara não teria possibilidade de, não lhe passando as competências todas para resolver o problema, para ter resolvido. Se eu tivesse o poder para o resolver, pode estar certo que já o tinha resolvido. Pode estar certo, já o tinha resolvido. Não tenho poder nem sobre os terrenos, não tinha poder nem sobre a empresa que tinha os terrenos, nem sobre a passagem desses terrenos para o Estado, para as finanças que tinham os terrenos, nem sobre as finanças para passarem esses terrenos para o Ministério da Educação para poder fazer, nem sobre o Ministério da Educação para dar indicações à Parque Escolar para fazer a empreitada, nem ao Ministério das Finanças para autorizar a empreitada e a despesa e por aí adiante. E por isso o que nós podemos fazer é exercer pressão política e dar visibilidade ao caso e não desistir até que este problema seja resolvido. É o máximo que eu lhe posso dizer que estamos a fazer e com este calendário que eu acabei de enunciar, que é o calendário que me foi transmitido por parte dos responsáveis.
Senhora Vereadora Assunção Cristas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, porque de resto tive a oportunidade da semana passada de visitar esta escola e de estar com a Associação de Pais, com a direção, com os professores, e sem prejuízo deste calendário que é agora anunciado, o CDS no Parlamento também colocou questões ao Governo sobre o ponto de situação e aguardamos essa resposta, que espero que possa ser condizente e que nos deixe animados, mas recordo-me que houve um ponto realçado que tem a ver, ou que pode ser resolvido mais rapidamente, que a Câmara está disponível, tanto quanto sei, para fazer, que são as pequenas obras para permitir uma ventilação natural do edificado existente e, considerando que demora ainda algum tempo ao novo edificado e que tudo esteja corrigido desse ponto de vista, eu queria saber se o Sr. Vereador Ricardo Robles nos sabe dar informação sobre se já há ou não autorização por parte do Governo para se intervir no edificado a ponto de fazer as tais grelhas para permitir uma ventilação natural e se de facto temos informação sobre a qualidade do ar, portanto, quando sei, a Câmara também já fez essa recolha para poder atuar. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações. Muito boa noite a todos. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, Srs. Vereadoras e Srs. Vereadores. Boa noite também. Um agradecimento especial à Diretora da Escola Superior pela cedência deste espaço. Desde a primeira hora tentámos dar a maior dignificação a este ato e criar condições para que ele se desenvolvesse nas melhores condições, com uma sala que fosse condigna com esta reunião. Também agradecer a presença do Sr. Comissário e de todos os fregueses e freguesas das freguesias do Parque das Nações e dos Olivais. Vou tentar seguir o alinhamento que foi a intervenção do público e, nomeadamente, falar em primeiro lugar da questão da Escola Parque das Nações, da segunda fase da Escola Parque das Nações. Todos nós sabemos que é uma das grandes necessidades deste território, da nossa comunidade, é a criação de mais lugares para as crianças desta freguesia no que à educação diz respeito. Independentemente de estarmos a aguardar a decisão do Ministério da Educação sobre para quando será iniciada a segunda fase da escola, nós já há muito temos feito em conjunto com o vereador Ricardo Robles e com a Associação de Pais da Escola Parque das Nações. E isto, nós tomamos posse há 6 meses, já temos desenvolvido algumas intervenções na escola que têm sido identificadas pela Associação de Pais. Nomeadamente, melhorámos as acessibilidades à escola, instalámos um videoporteiro que não estava em funcionamento, instalámos uma saída de emergência que não existia desde 2010, melhorámos a iluminação do recreio da escola e também estamos a trabalhar em conjunto, que é uma preocupação real. Ainda hoje, em reunião do Executivo, foi um tema bastante discutido com a minha equipa, relativamente às questões das refeições e do modelo que estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa, e também temos trabalhado muito no terreno com a nossa vizinha, e agradecer também aqui à Ruth a possibilidade que nos dá de acompanharmos de perto o modelo que está instituído nos refeitórios, e também a Anabela, já que está aqui, que está instituído, que é um bom exemplo para nós, que está instituído na Freguesia dos Olivais. E vamos continuar a trabalhar. Foi aqui também falado do espaço de recreio da escola. Nós pedimos autorização à diretora do agrupamento para que fosse possível, dentro do terreno que está previsto receber a segunda fase da escola, podermos identificar um espaço que não influísse na área de edificabilidade do bloco que vai ser edificado para a segunda fase, para a subplenasmo, para identificarmos um espaço que poderíamos delimitar para a zona de recreio das crianças, enquanto não é concretizada a segunda fase da escola. Infelizmente ou felizmente, eu tinha assumido um compromisso que ele era para ser feito durante o terceiro período, portanto, o período que está a decorrer, ainda durante este ano letivo, só que fomos informados pela diretora do agrupamento que, e pelos vistos foi confirmado agora pelo Sr. Presidente da Câmara, que
no período de final de maio, início de junho, serão feitas sondagens nesse terreno. O que é que isso implica? Implica que o espaço que nós tínhamos identificado, que não implicaria com a construção da segunda fase, vai ser perfurado para verem, vão fazer algumas sondagens para efeitos dos projetos de execução das especialidades. Portanto, contrariamente àquilo que nós tínhamos pensado, só poderemos fazer essa intervenção após estas sondagens, porque senão estaríamos a deitar dinheiro à rua, independentemente do investimento ser reduzido, é sempre um investimento que vindo do nosso orçamento, fará falta, com certeza, noutro local.